Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo a infectologista Luciana Pacheco. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui nessa edição de Contextualizando. Bom, as notícias que surgem é de que a pandemia de Covid, que a gente pensou que já estaria, a essa altura estaria acabando, né, perto de completar 3 anos, mas que infelizmente em nível de Brasil, em nível de Alagoas, ela está recrudescendo, vivendo uma nova fase. Os dados oficiais indicam isso realmente? Bom dia, indicam. Na verdade, de uns 3 semanas para cá, a gente começou a ver um aumento no número de casos, também de internações, mas principalmente o número de casos. E provavelmente o número de casos oficiais não é o verdadeiro, porque muitas pessoas fazem farmácia ou até nem fazem o teste e têm sintomas gripais. Então, a gente está vendo isso acontecer, já começou em São Paulo, né? Depois isso vai ver se no sul do país, no Rio Grande do Sul, e veio se espalhando para o resto do país todo. O Amazonas também já tinha iniciado, então é uma tendência nacional mesmo. O que teria, doutora Luciana, provocado essa onda? O vírus é o grande vilão dessa história. Ele tem essa capacidade de mutação constante, desde a sua cepa inicial, aquela diagnosticada, né, no final de 2019, a gente já está no final de 2022, e ele vem apresentando várias mudanças na sua estrutura. Então, essas mudanças potencializam a transmissibilidade dele. E aí, como a gente... Inclusive, assim, em pessoas vacinadas, ele consegue driblar a vacina da pessoa. As pessoas que já tiveram Covid, ele também consegue driblar isso e invadir a célula e causar doença. O que a gente tem observado é que, apesar dessa transmissibilidade alta, o que faz aumentar os casos, mas assim, a gravidade da doença tem se mostrado menos importante, menos severa do que aquela que a gente viu nas outras ondas. E isso é uma coisa boa. A gente ainda estuda se isso é um enfraquecimento natural do vírus por essa mudança constante dele, de variantes, e principalmente pela atuação da vacina, né, na maioria da população. A gente não está com a população totalmente imunizada como a gente esperava, e isso também é um agravante, porque quando o vírus encontra um corpo um organismo totalmente exposto, sem nenhuma defesa, que poderia ser dada pela vacina, então ele aí se multiplica, se muda e aí assim vai. Bom, enquanto muita gente está na expectativa de tomar a 5ª dose da vacina contra a Covid, tem muita gente que nem se vacinou. Pois é. E essa falta de vacinação nas pessoas é o que preocupa com relação à necessidade de suporte de medicamentos, suporte assistencial. Então, enquanto a gente vinha começando a se preparar para atender as outras demandas, né, que são normais, a gente começa novamente a pensar e se preparar para atender essas pessoas que não se vacinaram e que estão mais expostas. Então, as vacinas provaram, no estudo delas, que elas eram mais eficazes para prevenir mortes, prevenir casos graves. Quando é feito um projeto de qualquer medicamento novo, de qualquer vacina, dentro daquele projeto existem os objetivos do projeto. E nos objetivos tem reduzir morte, reduzir casos graves, muito mais do que reduzir a transmissibilidade. Muita gente diz, eu tomo a vacina, mas eu pego. E é verdade. Muita gente já tomou 4 doses e mesmo assim pegou. Mas pegou de uma forma muito mais leve, que era o objetivo inicial do projeto. Com a vacina, ela teve uma aceleração na sua produção. O estudo inicial mesmo mostrava isso. Redução de casos graves. Até a Coronavac, que tem uma plataforma completamente diferente da Pfizer, é uma plataforma vamos dizer assim, menos robusta, é uma plataforma que já se conhecia com a vacina da gripe, é a mesma plataforma de vírus inativados. Mesmo ela, o objetivo, quando eles divulgaram os resultados, era que não teve morte naqueles pacientes
naquele grupo que controle, né? Um grupo que tomou a vacina, um grupo que não tomou, que foram os voluntários iniciais. E o objetivo justamente era esse, de reduzir morte e reduzir óbito. As pessoas que tomam vacina morrem, podem morrer. E aí vai depender do organismo de cada um. Tem pessoas que têm diabetes, né, doenças graves, que eventualmente podem morrer também. Mas a gente vê, não tem como a gente comparar o número de mortes que a gente teve naquela primeira onda com o que a gente vê agora. Bom, até que ponto essas pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid, elas seriam agora transmissoras do vírus? É muito grande essa possibilidade, porque como elas não têm nenhuma defesa, elas contraem a doença. A vacina, como eu falei, ela não protege totalmente a pessoa ter a doença. A gente pode ter. Mas, quanto mais a pessoa está vulnerável ao vírus, maior a gravidade da doença que ela pode ter. E que foi como no começo, né? Então, a gente tinha pessoas com carga viral muito alta, que aí a transmissibilidade é maior também. Então, a gente sabe que as pessoas vacinadas, elas transmitem menos, porque a carga viral que ela produz no seu organismo é menor. E assim, consequentemente, a possibilidade dela transmitir é menor. O contrário de quem nunca se vacinou. Então, elas estão mais expostas e podem transmitir para mais pessoas. Mas tem muita gente que não vacinou, tem conhecimento, que agora já está começando a se interessar em se vacinar para prevenir a Covid. É porque quando as pessoas pensam que vai chegar o Natal, né? Que vão chegar as confraternizações, a pessoa vai precisar ficar em casa, aí se anima, né? E aí as pessoas também estão vendo, Flávia, que aquelas fake news que diziam que as pessoas que tomavam vacina iam morrer, pessoa que tomava vacina ia ter miocardite, ia infartar e tal, a gente está vendo, as pessoas estão vendo que isso não é verdade. As vacinas podem causar algum evento adverso? Podem, como qualquer uma, não só as da Covid, qualquer vacina. Mas quando a gente pesa o custo-benefício de ter uma miocardite pela Covid, a possibilidade é muito maior do que ter pela vacina. E a gente viu que crianças e pessoas de maior idade, elas não tinham tanta miocardite como os adolescentes. Então, é muito importante que as pessoas se vacinem. Mas apesar disso, apesar do que tem aconteceu ao longo desses quase 3 anos, tem muita gente negando, quer dizer, se nega a tomar vacina e propaga isso que é pior. Exatamente, inclusive colegas médicos. Eu fico com muita tristeza quando eu vejo um pediatra dizer: não vacine seu filho porque a vacina vai deixar seu filho estéril. Como é que a pessoa sabe que a criança pode ficar estéril? Se a gente tem 3 anos, vamos completar ainda 3 anos de vacinação, menos ainda em criança. Então, não existe essa possibilidade disso já ser posto, porque não tem. Os adultos que tomaram a vacina engravidaram depois, né? As mulheres engravidaram, os homens não eram estéreis, tanto que engravidaram as mulheres. Então, isso não é verdade, é fake news. E aí eu fico muito triste, porque a gente sabe o quanto a política mexeu nisso, né? E a gente sabe que política e ciência, nesse sentido, a gente não pode misturar. Os trabalhos, as evidências científicas aí estão provando isso, que a gente não pode misturar fanatismo com ciência. Outra coisa é que está havendo muita semelhança hoje em dia com quadros de Covid com quadros de gripe, por exemplo. Isso. Por que isso? Porque desde o início, a Covid, o coronavírus, a gente já conhecia ele como causando doenças gripais, doenças respiratórias. A gente já conhecia, existem vários tipos de coronavírus, e a gente já conhecia eles causando isso, causando diarreia e causando também manifestações respiratórias. Então, a principal manifestação sempre foi de sintomas gripais, nunca deixou de ser. Só que nos pacientes idosos, nos pacientes graves, né, os pacientes com comorbidades assim, que já tinham um estado mais grave, de maior gravidade, a evolução com complicação, com óbito, com necessidade de internação, de intubação, foi grande. Mas a manifestação respiratória, ela sempre foi a principal manifestação da Covid, igual a da gripe. Tanto que, em alguns momentos, o presidente disse que era uma gripezinha, né?
E sendo que, exatamente por conta da manifestação gripal, a pessoa tem obstrução nasal, tem coriza, tem dor no corpo, tem tosse, tem febre, como a gripe. A influenza, é o nome científico da gripe, ela pode dar a mesma coisa. Mas existiam algumas outras manifestações que não era comum na Covid, por exemplo, que não era comum na gripe. Perda de paladar, perda do olfato e essas complicações respiratórias de intubação e tudo, de pneumonias graves, que a gente não vê com muita frequência, a gente não via com tanta frequência na gripe, porque as pessoas também se vacinavam. Mas essa questão da vacinação, da negação da vacinação, ela ultrapassou a Covid. Então, o ano passado, as pessoas não se vacinaram para a gripe. Esse ano, a gente teve mais de 2.500 pessoas, 2.500 mortes por influenza. Então, porque as pessoas pararam de se vacinar, começaram a acreditar nessas baboseiras contra as vacinas e, resultado, uma gravidade no quadro clínico e morte. E outra coisa é que, por hoje os sintomas ser mais de gripe, né, mesmo quando é o caso de Covid, as pessoas estão menosprezando. Exatamente, a palavra é essa, é banalizando, né? Então, muita gente vai trabalhar e não, pode ser que seja Covid, mas eu acho que é gripe, e aí não faz o teste, vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, pode contaminar outras pessoas, essas pessoas vão para casa, contaminam os pequenininhos que não estão imunizados, os idosos que estão imunizados, mas que são mais propensos a ter uma forma grave. Então, banalizou-se muito a doença e a orientação sempre você teve um quadro de gripe, um quadro gripal, faz o teste para poder ver e ficar em casa. Né? Mas as pessoas também não querem ficar em casa. Verdade. Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua conversando com a infectologista Luciana Pacheco. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Hoje conversamos com a infectologista Luciana Pacheco. Doutora Luciana, essa nova onda de Covid está surgindo exatamente no final de ano, quando as aglomerações são maiores, temos uma Copa do Mundo em andamento, o Réveillon também se aproximando, aí passa a situação a ficar mais dramática ainda. Exatamente. O que a gente tem observado, os epidemiologistas, é que a gente tem seguido o que acontece na Europa. Então, a Europa saiu do inverno e aí produz essas cepas novas, essas variantes novas, porque no inverno as pessoas se aglomeram mais e exatamente transmitem mais e aí acontece isso. E aí vai se replicando para o resto do mundo e para o Brasil, né? Porque hoje a gente, em um dia, a gente consegue sair da Europa e chegar no Brasil. Então, possivelmente essas cepas vieram de lá. E aqui chegam no período que a gente não está mais no inverno, embora esse ano o inverno tenha sido, o inverno de chuva, né, da gente tenha sido bem longo. Mas chegam exatamente na época, quando a gente sai dos surtos do inverno e faz a primeira coisa que a gente faz, tira a máscara. Então a gente começa a aglomerar, ir para as comemorações, tirou a máscara, todo mundo está sem máscara. Eu viajei agora fui para um congresso em São Paulo e de lá eu fui para Gramado, ninguém de máscara. No avião tinha, acho que 4 ou 5 pessoas, eu contei, meu marido e 2 pessoas, uma acho que era até médico que estava no congresso também. Então, assim, aboliu-se a máscara, que é um anteparo, é uma forma de proteção. Saiu um estudo agora mostrando, em escolas onde era obrigatório o uso de máscara, o número de casos, inclusive de mortes por Covid, naqueles estudantes, foi muito menor do que naquelas escolas que não obrigam, não fazem não torna obrigatório o uso da máscara. Então, a máscara protege. Claro que a máscara de tecido ela tem muito menos poder de proteção do que a máscara cirúrgica, essa que eu estou usando, do que a máscara N95, quando a gente está atendendo paciente, quando a gente está num ambiente muito fechado com muita gente. Então, a orientação, usar máscara, completar a vacinação. Mas avião, pelo que eu estou sabendo, passou a ser obrigatório. Agora, mas quando passou a ser obrigatório justamente quando aumentaram os casos. Voltou, né, a ser obrigatório. Mas quando eu fui, não. E a gente parece um extraterrestre, assim, quando todo mundo olha para a gente, tá de máscara por quê? E
por isso, né? Porque a gente sabe que o vírus está circulando ainda. Aí vem aquela velha pergunta que se fez no começo da pandemia: como conciliar essas precauções todas com a atividade econômica? Eu acho, sabe, Flávio, que a gente não tem mais como dizer, vamos fazer um lockdown, não existe mais momento nem mais... Clima para isso, né? Clima e, assim, necessidade mesmo. Por quê? Porque a maioria das pessoas está vacinada. A gente sabe que 80% da população brasileira tem 2 doses. Isso a gente sabe. A gente sabe também que a vacina ela tem uma eficácia maior quando você toma a 3ª dose ou a 4ª dose. Mas a gente tem menos de 50% da população com os reforços. Isso a gente também sabe. Mas pelo menos 2 doses já dá uma segurada naquela gravidade da doença se ela acontecer numa pessoa totalmente exposta. Isso é um fato. A gente sabe das maneiras de proteção. Usar máscara, diminuir o contato entre uma pessoa e outra. Então, acho que cada um agora... Tem a questão da higienização, né? A higienização. Com o decorrer da pandemia, a gente viu que a possibilidade de contaminação através do contato, a gente lavava tudo que chegava em casa. Não, isso se viu que não há essa necessidade. Mas se eu estou com uma pessoa que tosse, que está espirrando, que coloca a mão no nariz e vai me dar a mão, eu posso me contaminar assim e levar a mão à minha boca, né, que a gente costuma muito fazer isso. Então, procurar sempre higienizar as mãos, lavar as mãos nesses contatos, depois desses contatos, e fazer sua autogestão de risco. Não tem outra forma. Então, se eu sou uma pessoa idosa, que sou diabética, que tenho alguma doença de base que possa agravar o meu quadro, evito ir para um local fechado, ou para um restaurante mais aberto, onde existe uma ventilação boa, não preciso ir para um local fechado. E aí vem o problema do verão, porque a gente tem calor e os ambientes refrigerados, né? Eles são mais utilizados e a gente termina, é um ambiente fechado. Então, prefira o que é mais calorento, mas que tenha a brisa natural, e procure um restaurante que tenha essa condição. Se vai para o cinema, vá de máscara. Se vai para o teatro, para um local fechado, vá de máscara. E, numa possibilidade de um Réveillon, a minha orientação é para que quem tem uma doença mais severa, um idoso ou tem criança pequena que vai ter contato, não vá para o Réveillon, porque é impossível, num Réveillon, uma quantidade muito grande de pessoas, você se proteger, você não se contaminar. O que aconteceu no Réveillon do ano passado? Os shows. E muita gente se contaminou depois dos shows. Mas o show é na beira do mar, né? Na praia ali, tem espaço aberto, mas as pessoas estão próximas, bebendo, não usam máscara. Então, ficam próximas, falam alto para poder escutar um ao outro por conta do som. Termina falando, eliminando as gotículas infectadas com o vírus para você. Então, a orientação é lugar aberto, com pouca gente, ótimo. Mas um lugar fechado, com muita gente, um lugar aberto com muita gente, ou você vai de máscara, ou você pode se contaminar. Bom, mas dentro desse contexto vem aquela pergunta, aquela questão inevitável. Por exemplo, fazer caminhada na orla, por exemplo, fazer caminhada num parque, num condomínio, uma coisa desse tipo. Praticar esporte, o futebol, por exemplo, a pessoa jogar futebol. Até que ponto, nesse momento, é exigido que se tenha essas precauções? Exigido até nem é mais, né? A gente recomenda e acredito até que deva sair alguma recomendação do Estado agora, por exemplo, dentro do shopping. Então, ambientes fechados, essa recomendação hoje maior de proteção com o uso da máscara. Ao ar livre, você está na praia, na orla, não tem uma necessidade de você se proteger. Eu sempre recomendo assim, tenha uma máscara ali próximo, porque você vai encontrar com um amigo, às vezes fica um grupinho ali conversando, né? E você termina que está alguém espirrando, estou com rinite, estou com sinusite. Ninguém disse que está com Covid. Então, aí você, naquele momento que vai conversar, coloca a máscara ou fica longe, uma distância que você, de 1,5 metro, que você consiga escutar o outro e não esteja tão próximo. É uma recomendação. O trabalho realmente não vai parar. Ninguém mais vai conseguir parar trabalho.
Mas dentro do trabalho, você está num ambiente fechado, na escola, coloque máscara. Então, hoje eu dei aula na faculdade. Há um ambiente fechado, ar-condicionado, eu fico de máscara. Forço um pouco mais a voz, porque às vezes os alunos não... A sala é pequena, dá para escutar. Mas a gente sabe que a gente precisa se proteger. Então, eu uso máscara, oriento eles a usar máscara. Não obrigo. Mas a gente não pode mais obrigar, mas a gente orienta. Inclusive, na semana passada, tem uma menina que está fazendo prova com obstrução nasal, ela estava de máscara e hoje me disse que estava com Covid. Então, assim, a gente está exposto, né? Sem a gente, eu pensava que era gripe, rinite, mas assim, depois eu persisti com os sintomas e eu fiz o teste e deu positivo. Ninguém na turma teve, ela estava de máscara, ficou separada dos outros, mas é o risco. Eu mesmo tenho rinite. As 2 vezes que eu fiz teste para Covid, aliás, fiz 4 vezes, 2 deu positivo. As 2 vezes que eu achava que estava com rinite, não era Covid. Exatamente. Então a pessoa deve ter realmente esse tipo de cuidado. E o que se fala em cuidado, o que é que a pessoa deve fazer nessa fase da volta da pandemia, nem na volta, no recrudescimento, né, da pandemia, quando a pessoa acha que tem Covid? Fazer o teste, primeira coisa. Agora o teste, você não começa hoje com sintomas e já vai fazer, porque às vezes a carga viral pequenininha ali, a gente não consegue, pela técnica utilizada, isolar. Então, acho que estou, ou tive um contato com alguém que sabe que está, e comecei a ter sintomas. O que é que eu tenho que fazer? Me isolo e daqui a 2 dias eu faço o teste. Me isolo, aí nesse caso é não ir trabalhar mesmo. Avisa, informa, né? Eu não estou assim, tive contato com alguém que está confirmado e estou com sintomas, vou ficar em casa, daqui a 2, 3 dias eu faço o teste. O teste não é o teste de sangue, é teste nasal, aquele com o suave, né, com aquele cotonete que a gente faz. Hoje se tem mais facilidade de fazer o teste, nas UPAs tem, nas emergências tem, e nas farmácias também tem, se a pessoa não quiser ir procurar uma unidade de saúde. A maior parte dos casos hoje se trata em casa, né, com sintomáticos e com uma evolução boa. Falar agora das sequelas do Covid. De vez em quando a gente ouve casos que as pessoas atribuem como sendo consequência da Covid que tiveram. Quais são os casos mais graves, digamos assim, dessas sequelas? A gente tem como sequela da Covid, pode envolver todos os sistemas do organismo. Então, a gente tem acidente vascular cerebral, o AVC, como sequela de Covid. A gente tem dificuldade respiratória, uma pessoa tem sempre um cansaço, pode ter enfisema. Tem uma colega nossa que está fazendo transplante, que fez um transplante pulmonar, porque ela nunca conseguiu respirar espontaneamente sem uso de oxigênio. Uma colega médica, está em São Paulo, fez há uns 15 dias o transplante pulmonar. Diabetes, então as pessoas desenvolvem diabetes ou descontrolam a sua diabetes. Problemas de tireoide, alterações nas enzimas do fígado, hepáticas, distúrbios musculares, então tem pessoas que têm dificuldade, dor para andar, câimbras. Então, são grandes as complicações. Cardíacas são muito importantes, então a pessoa passa a ter pressão alta, passa a ter alteração nos batimentos cardíacos. Então, a doença é um vírusinho miserável, como diz o povo, e que o melhor é não ter, ou se prevenir o máximo com a vacina para diminuir, porque inclusive as vacinas ela diminuem o pós-Covid, porque a gente não tem uma sequela, um quadro tão exuberante. O pós-Covid é mais intenso naquelas pessoas que têm quadros mais graves. O leve também pode ter. Esqueci de falar dos neurológicos. Então, além do acidente vascular cerebral, mas as pessoas têm esquecimento, confusão mental. Então, eu tive Covid e eu fiquei uns dias assim, eu ia dizer a palavra, não lembrava. E foi Covid levíssimo. Só tive obstrução nasal, coriza, estava em São Paulo. E aí, fiquei, ia dizer a palavra, não me lembrava qual era a palavra. Então, isso acontece. E no idoso, que já tem, né, algumas pessoas uma possibilidade de demência, ele parece também que piora esses quadros. Bom, agora para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de saber, em nível de considerações finais da sua parte, o que é que as pessoas devem ter em termos de cuidado
que precauções mais deve tomar por conta da Covid? O oriental, ele é um povo sábio, né? Ele sempre, desde sempre, independente de Covid, de influenza, quando ele está gripado, quando ele está com sintomas de doença, ele sai de máscara de casa. Então, é muito comum a gente ver em jogos, né, os orientais lá com a máscara assistindo a partida. Até agora, na Copa, a gente viu quem estava de máscara na Copa ou era oriental, ou alguns brasileiros que eu vi na torcida lá usando máscara, provavelmente por alguma doença de base que tenham e estavam ali se protegendo. Mas o oriental tem esse costume. E justamente porque eles têm um sentimento maior de coletividade e para proteger o outro. Então, eu estou com sintomas gripais, eu posso passar influenza, eu posso passar um resfriado comum, eu posso passar Covid para o outro. Não levar crianças gripadas para escola, para creche, porque é uma forma de transmissão, as crianças ainda não estão totalmente imunizadas. Então, quando as pessoas dizem, minha criança depois que começou a ir para a escola, não para de adoecer, né? Então, as medidas de proteção, mas principalmente máscara principalmente. E completar a sua vacina. Ok. Muito obrigado pela participação aqui em Contextualizando da infectologista Luciana Pacheco. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Tenham um ótimo final de semana.